do livro A Infância do Menino Jesus, capítulo 24. Continuando, né? O livro comentado. Virando-se para Cirênio, José relatou-lhe, em poucas palavras, a história da anunciação e do nascimento do menino Jesus, fazendo com que o governador caísse de joelhos diante da criança, a fim de adorá-la. No mesmo instante, a taça destruída apareceu na frente dele, toda lisa e de igual peso. Cirene levantou-se, sumamente feliz. Nesse estado de exaltação espiritual, o governador disse para José: fosse eu o imperador de Roma, dar-te-ia o trono e o poder do mesmo. E caso ele tivesse o meu conhecimento, agiria da mesma forma, ainda que aprecie sua posição do mais poderoso imperador da terra. Sei que superestima tudo que é divino. Se concordares, escreverei a ele e afirmo desde já que te chamarás para Roma e fará construir para o teu filhinho, sem dúvida, um filho do mais importante Deus, o maior e mais rico templo, onde será elevado ao infinito, enquanto ele próprio se prosternará no pó diante desse soberano, a quem obedecem os elementos e todos os deuses. Convenci-me pela segunda vez de ser este o fato real com relação a essa criança, pois nem Júpiter consegue proteger-se contra ela e nenhum metal resiste diante do seu poder. Como disse, ainda hoje poderia enviar mensageiro para Roma. Realmente isso faria formidável sensação na grande metrópole e diminuiria a classe orgulhosa dos sacerdotes, que não sabe qual a maneira mais prática de ludibriar ou defraudar a humanidade. Disse José: caro amigo, julgas que aquele a quem obedece o sol, lua, estrela e todos os elementos da terra daria importância às homenagens de Roma? Se quisesse ser honrado pelo mundo inteiro como ídolo, teria vindo à terra diante de todos em sua eterna e infinita majestade divina. Com isto, o mundo total teria sido condenado para a destruição. Ele escolheu justamente a humildade do mundo para a bem-aventurança da humanidade, segundo consta no livro dos profetas. Portanto, abstente da mensagem para Roma. Querendo ver Roma dizimada, faze-o o que intencionas, pois o Senhor veio para a queda dos grandes poderosos e para a salvação dos pequenos, uma consolação dos tristes e para a ressurreição dos que se encontram na morte. Assim, creio de todo o coração, e essa minha convicção relatei apenas a ti, e a ninguém deve ouvi-la por mim. Guarda também tu essas palavras no teu coração, como santuário dos santuários, até o tempo em que o novo sol de vida se levantará para ti. As palavras de José penetraram como flechas no coração de Cirênio, transformando-o de tal maneira que seria capaz de renunciar a toda a sua autoridade para aceitar a simplicidade. José, todavia, disse a Cirênio: continua o que és, pois o poder em suas mãos de criatura como tu é para o povo uma bênção de Deus. Pois o que és não provém de ti próprio, nem de Roma, mas de Deus. Por isso, sê o que és. Cirênio louvou a Deus, o Deus desconhecido para ele, né? Sentou-se à mesa de bom humor, em companhia de José e Maria. Conquanto fossem os romanos habituados a banquetes prolongados, Cirene fazia uma exceção. Quando não era obrigado a dar vez por outra tais festas em honra ao imperador, ele fazia apenas refeições ligeiras, pois seguia os filósofos que diziam: o homem não vive para comer, mas come para viver, não necessitando de banquetes que duram dias afora. Assim também
essa refeição sagrada foi apenas curta e visava somente ao indispensável conforto físico. José agradeceu a Deus pela mesma, abençoando o hospedeiro por tê-lo oferecido. Cirênio comoveu-se muito e observou: tua religião é superior à minha, e estás mais perto da divindade, de sorte que te considero mais humano do que eu poderia chegar a ser. Retrucou José: bom amigo, estás te preocupando com algo que acabas de receber do Senhor. Repito, sei o que és no teu coração, porém deves te humilhar exclusivamente diante de Deus, o Senhor de eternidade. Faz o bem a todos em segredo, que estarás tão perto de Deus como estavam meus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Nessa criança, Deus, o Onipotente, te visitou e o tiveste em teus braços. Que mais poderias querer? És salvo da morte eterna e jamais verás, sentirás ou provarás morte alguma. Nessa altura, Cirênio deu um salto de uma felicidade, exclamando: que me dizes? Nunca morrerei, como é possível? Até então não existiu homem que se salvasse da morte. Quiçá farei parte, como sou, do número dos deuses imortais? Respondeu José: não me entendeste, por isso explicarei como será o teu fim terreno. Se morresses sem essa graça, uma doença grave, dores, preocupações e desespero teriam aniquilado teu espírito, tua alma e teu corpo, nada mais ficando contigo senão uma consciência vaga e penosa de ti mesmo. Em tais circunstâncias, serias comparável a uma pessoa soterrada na própria casa que desmoronou, sendo quase enterrada viva, sentindo a morte e provando o seu gosto amargo e não sabendo como salvar-se. Se, porém, morreres dentro da graça de Deus, apenas esse corpo pesado se será tirado e despertarás para uma vida perfeita e eterna, onde nunca hás de perguntar: onde está meu corpo físico? E quando o Senhor de toda a vida te chamar, serás capaz de despir-te do corpo como se fosse uma veste velha, incômoda. Tais palavras provocaram uma forte impressão em Cirênio, que caiu de joelhos diante da criança, dizendo: ó Senhor dos céus, preserva-me nesta graça. O menino Jesus sorriu para o romano, levantando uma mãozinha sobre ele. Em seguida, Cirênio levantou-se, dizendo para Maria: mais feliz de todas as mulheres e mães da terra, como se sente o teu coração por teres certamente a firme convicção de que céu e terra se acham em teus braços? Respondeu ela: por que perguntas acerca de algo que teu próprio coração te diz? Todos nós andamos sobre o mesmo solo criado por Deus e pisamos os milagres dele. Ainda assim, existem milhões de crianças que preferem cair de joelhos perante suas próprias obras do que diante de Deus eternamente verdadeiro e vivo. Se as obras gigantescas de Deus não são capazes de despertar os homens, como isso seria possível por uma criancinha em fraldas? Por isso, poucas terão a graça de reconhecer o Senhor nesta criança. Quer dizer, os de boa vontade como tu, não havendo necessidade de perguntarem o que sente em meu coração. Vamos encerrar por aqui. Esse é o capítulo 23, né? 24, aliás.